Está aqui conosco já o governador Coronel Marcos Rocha, que saiu de uma guerra e está chegando. Espero que não seja para mais uma guerra, porque o governador, em que pese ser um militar, não é um homem de conflitos. É um homem até de administrar, mais um bombeiro do que qualquer outra coisa, do que um incendiário. Pois é o seguinte, primeiro, todo mundo quer saber essa coisa aí de cair no olho do furacão. O senhor foi para um encontro em que vários governadores do Brasil estavam, vários prefeitos do Brasil estavam, com suas comitivas, com seus assessores, secretários e assim por diante. E daqui a pouco fecha o tempo. Como é que estar no olho do furacão de uma guerra? Olha... Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, doutor Everton. Chamo de doutor Everton, né, Everton Leone? Boa noite a todos daqui, dessa grande emissora, né, da SIC, que sempre leva informações. E boa noite à nossa população também. A todos que eu já vi, inclusive, aqui mandando mensagens também para o Everton. Boa noite a todos vocês. Bem, na verdade, nós estávamos lá, né, com uma missão bastante interessante. A gente começou um trabalho junto a Israel já lá em 2019, né, quando a gente falou do Tambaqui, né, recebemos, né, algumas autoridades aqui, né, fizemos vários contatos com embaixadas, né, fomos a alguns países e Israel não foi diferente. Israel teve a visita do governador Caiado, do governador Tarcísio, de outros governadores, governador de Tocantins, né, governador de Minas Gerais, e também estive lá agora com eles. Só que... O que dessa vez teve lá que levou vocês para Israel? A coisa é muito interessante, gente. Israel, Everton Leone, é um país com alta tecnologia. Eles têm umas grandes startups lá também, trabalham muito com segurança, né, com a parte hospitalar também, saúde pública, né? Nós fizemos um acordo anteriormente com a Waze, inclusive, criamos aqui, através da Waze, que é a Waze for Cities, né, que é tratamento das cidades, né, locomoção, nós também tivemos o MOB aqui em Rondônia, né, que é um sistema, né, trabalhado junto com o Waze. E a gente foi lá agora para poder falar sobre agricultura, porque a nossa agricultura familiar ela tem crescido muito. Não é à toa que a gente saiu agora de uma Rondônia Rural Show, que deu realmente um show. Né? Na anterior foi 4,4 milhões, agora foi 5,1 bilhões, bilhões. Com B. Com B. B de bilhões. Bola. B de bilhão. B de bilhão. Né? Então, cada recurso aplicado, como nós gastamos, nós utilizamos, nós investimos em torno de 20 e poucos milhões na Rondônia Rural Show, né, o governo do estado, para poder atender os nossos produtores e rendeu 5,1 bi. Agora, por que a gente tem aumentado tanto a produção? Porque o governo do estado, juntamente com os nossos produtores, né, e junto com a Secretaria de Agricultura, a Emater e também da Aron, né, que fazem parte do governo do estado, a gente tem trabalhado muito para poder aumentar essa produção. Então a gente tem que ir atrás, a gente pode ficar se prendendo ao passado e a gente não pode se prender no pouco. Então, para sepultar qualquer tipo de maledicência sobre a sua viagem, uma viagem como esta, para o senhor e para os governadores, é um investimento. É um investimento para a população. Porque traz resultados importantes. Traz resultados, traz crescimento. Então é lógico, a gente está aí, o ano que vem vai ter campanha eleitoral e as pessoas começam, pessoas não. Uma bolha de pessoas começa a trabalhar para poder tentar atrapalhar, mas problema deles, né? A gente tem que focar. E quando a gente... Vou dar um exemplo aqui, ó. A gente tem um problema de estrutura hospitalar no estado, que é a estrutura hospitalar do João Paulo. Agora vamos lá, lembra que anteriormente se batia na fila de cirurgias eletivas? Sim. Por que não bate mais? Porque foi resolvida. Então, eles vão buscando algo para tentar atrapalhar, mas isso é problema deles, não meu. Né? O problema meu é poder trazer soluções para a nossa sociedade e trazer com que a gente consiga crescer. E eu vou falar mais uma vez aqui, ó, o João Paulo é um problema que nós vamos resolver ainda esse ano. Pois é, o senhor outro dia falou, o senhor tem uma carta na manga aí.
vai ser resolvido esse ano. O senhor não vai adiantar? Não posso adiantar. Não posso adiantar. Mas depois que estiver resolvido... O senhor vai matar a gente no coração, hein? Eu venho aqui. Né? Então, mas o senhor está confiante que vai dar certo? Eu tenho certeza que vai dar certo. Olha só. Tenho certeza. Então, o que acontece? Nós fomos lá, voltando a Israel, nós fomos a Israel para poder trazer, né, a parte também da agricultura familiar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A gente tem aumentado muito a produção de leite, né, e a qualidade do leite de Rondônia. A gente produz em torno aí de 35 litros de leite por dia por animal, né? Sabe quanto Israel produz? Quase 80. Nossa. Quase 80 litros por animal, através de uma técnica que eles usam lá. Que vaca é essa que eles têm lá, governo? Não é a vaca, é a forma de trabalhar. E aí, é isso que a gente quer trazer para cá também. Isso vai ser bom para os nossos produtores de leite, né? A gente tem outra situação, a parte da saúde também. Quer dizer, isso aí, para uma vaca da 70, da 80, esse é o conhecimento que o senhor foi buscar para trazer para cá, para implantar aqui. Para fazer contato com empresas específicas lá e a gente firmar o acordo que firmou para poder trazer a técnica para cá. Olha só. Então, a ideia, é lógico que a gente tem que esperar passar esse período agora, né? Soube aí que teve uma trégua hoje, né? Espero que isso se promova, porque a gente gosta da paz, né? E é poder trazer especialistas de lá para cá. A gente vai fazer um caminho ao contrário agora, né? Trazer eles para cá. Mas era necessário ir lá, né? E, além disso, também a gente trabalhar com agricultura familiar, né? Que é tão importante. A gente vê aí o crescimento do Estado, como eu estava falando da Rondônia Rural Show, que foi um crescimento até além do que a gente de fato esperava, né? Isso é o quê? São os pequenos produtores. Governador, né? Tá agora... E a gente quer isso para a gente. E vamos conseguir, se Deus quiser, Amém. Com grande esforço que o governo tem feito, a gente tem confiança. Tomara que o próximo governador continue nessa batida. É o que a gente espera, né? Ao invés de ficar inventando história, falando de outro, vamos focar no trabalho, né? Uma coisa que eu tenho é foco. Então, eu foco. Essa é a missão. E a missão vai ser cumprida. Tá, e como é que é, o pessoal está curioso, o senhor, de uma hora para outra, entender que está no meio de uma guerra? Aconteceu assim, nós fizemos várias agendas, né? Todas elas extremamente importantes. Eu falei, para você ter uma ideia da importância dessa agenda, nós tivemos reunião com o presidente de Israel. Olha só. Com o presidente de Israel, nós tivemos reunião com ele, nos recebeu muito bem a comitiva de governadores e de secretários, e a gente conseguiu conhecer o todo, né? Desde o presidente, passando por ministros, né? Pelo Congresso de lá também, nós tivemos reunião com o presidente. É um país quase que com costumes ocidentais, né? Eles são, lá no Oriente são Médio. democráticos. Sim, são sim. democráticos. E aí o que aconteceu? Eles têm uma cultura diferente, o senhor muito parecida com a nossa. Quando caiu o primeiro míssil, o senhor estava onde? Em Tel Aviv. Em Tel Aviv. Na capital, estava em Tel Aviv. Mas na rua... ouviu a sirene? Não, foi à noite, né? Foi à noite. E aí os celulares tocam, todos os celulares. Os dos turistas também? E tocam. E aí veio em hebraico, né? Meu Deus. Aí eu falei, e agora? Como é que a gente vai ver isso? Podia ter uma mãozinha assim, ó. Mas aí veio em hebraico. Cortaram. E logo, essa não saiu. E logo em seguida, em inglês. Aí nós fizemos a leitura, nós lemos. E aí o que aconteceu? Aí a gente foi, né, para frente e viu os mísseis e os mísseis de Israel, né, já interceptando. Então, de início, eles jogaram, não lembro direito, acho que uns 500 mísseis, né? Israel foi e tirou todos eles. Só que aí vem os restos, né, dos mísseis, né, caindo,
né, que também causam estragos. Porque Mas eles- aquela imagem ali, ó, é isso mesmo. O míssil vem, o de Israel sobe e ele segue o outro. Ele vai seguindo. São chamados Olha teleguiados, lá, né? olha como é que é. Olha Olha lá. lá. É isso aí, ó. E explode antes de cair no chão. Meu Né? Deus. Só que eles... E quando dá um clarão lá no chão, Aí atingiu. aí atingiu. Aí nós ouvimos também. Né? Aí o que o governo de Israel fez? Quer dizer, atingiu, ou seja, furou o bloqueio. Furou o bloqueio. Né? Porque mandavam muitos. Né? Eu que fui militar do Exército também, então eu estava entendendo o que estava acontecendo. Primeiro, era essa guerra eletrônica, mísseis. Israel é superior, né, na parte de guerra eletrônica e também de mísseis. Tem todo esse domo, né, que eles têm. Mas, assim, a missão deles era defender. E quando o presidente, o primeiro-ministro de Israel, mandou o primeiro ataque, que foi de Israel, é porque a informação que chegou lá para todos é que em 2 dias eles já teriam o míssil atômico contra Israel. Ixi, Maria. Então, o que ele fez? Ele não tinha como esperar. Então, ele jogou os mísseis para destruir onde estava a parte atômica lá. Esse foi o objetivo. Né? Não atingiu a população. E o senhor estava numa reunião, estava no hotel, estava onde? Não, eu tava já no hotel. No hotel. nessa E aí hora. chamaram vocês para o bunker. Como é que funciona? Não, cada prédio de lá tem bunker. Ah, tá. Todos os prédios têm, em todos os andares e também no subsolo. Só que aí o que o governo de Israel fez? Ele tirou todas as autoridades, né, e levou para um local específico e pediu para que a gente mantivesse silêncio. Né? Eles E não deram falasse. muita assistência a vocês? Toda a assistência, né, o governo de Israel. Eu quero agradecer aqui, inclusive, ao embaixador de Israel no Brasil, né, o Daniel, foi fantástico. Também o embaixador, né, na verdade, o representante do escritório lá em Israel, do Brasil, é um brasileiro, o Fábio também ajudou bastante, né? E depois os demais embaixadores também foram fantásticos, de onde nós fomos recebidos, né? O Márcio e também o Marcelo, são embaixadores do Brasil, né, nos países que nós... Entre vocês ali voltamos. não chegou ninguém a entrar em pânico assim? Eu soube que tinha várias comissões, né, brasileiras. E uma comissão de prefeitos, parece que teve um prefeito em específico que entrou em pânico. De início, eu não quero levantar nenhuma situação, mas, na verdade, ele queria fugir dali de qualquer maneira. Né? Teve briga entre eles. Meu Deus. Né? Ele conseguiu um jato com um amigo, né, e fugiu de lá. Mas não seguindo as orientações. Ele conseguiu? Conseguiu, mas foi muito arriscado, Sim. porque tem os inimigos, né? Agora, o senhor, eu os vi... adversários, né? A gente noticiou que o senhor preferiu aguardar um pouco. Tinha prefeitos mais velhos... Não, os prefeitos estavam em outro local. Os secretários e o governador, nós estávamos em um outro local. Então, em nenhum momento nós tivemos as mesmas agendas, são agendas Não, distintas. eu digo que eu acho que foi o senhor que falou mesmo, que o senhor preferiu deixar outras pessoas na frente e ficar lá ainda no bunker mais um dia. Na minha comitiva, todos eram extremamente líderes, mas é claro, quem é que está acostumado, né, com míssil caindo o tempo inteiro, né, explosões, risco real de morte? Quem está acostumado com isso? Ninguém, né? Então, policiais estão acostumados, né? Militares estão acostumados. Então, o que eu falei? Eu vendo ali mulheres, né? Lógico, as mulheres estavam mais sensíveis, né? Então, algumas pessoas precisavam de medicamento controlado, outros que tinham os remédios, por exemplo, a coração estava acabando. Eu falei, olha, essas pessoas precisam ir na frente, porque o que chegou para mim, o senhor vai sair primeiro. Aí eu falei, eu não saio sem a minha equipe e não vou sair antes que os outros saiam, entendeu? Aí é uma questão pessoal, né? Eu não saio antes que todos os outros saiam, né?
E porque seria muito feio isso para mim, né? Seria, a palavra que eu usei, seria ridículo para mim, né? Aparentaria medo, né? E eu falei, não. Chegamos junto, vamos embora junto. Não, a gente chegou e a gente vai sair junto. Ou eu saio por último, ou sai todo mundo junto. E assim foi, né? E assim foi. Mas eu vi as suas entrevistas, o senhor estava muito sereno, Não, muito calmo. eu- Aliás, o senhor deu 2 entrevistas em rede nacional pela Record News, inclusive. Isso. Eu recebi recados, fotos de várias partes do Brasil. Olha aí, teu governador. Como é que eles acharam o senhor lá? Eles acham, né? Vocês acham em tudo quanto é lugar. O que acontece é o seguinte, quando a gente está numa situação dessa, ali eu mais uma vez me experimentei. Eu me experimento quando eu encontro pessoas enganadoras, pessoas que me enganaram. Aí eu vejo quem eu sou, né? Eu me experimentei também quando eu vi agora, numa situação daquela de risco, a calma, paz que eu fiquei, né? Interior, né? E quando eu via alguém sofrendo, o que eu fazia? Eu ia lá, e aí, meu irmão, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó, fica calmo, a gente vai sair daqui, fica em paz. Tinha gente lá falando, como é que meu corpo vai ser tirado daqui? Como é que vai sair? Como é que minha família vai receber o meu corpo? Né? Eu falei assim, ao invés de você pensar em morrer, vamos pensar em viver? Vamos pensar em viver? Vamos seguir em frente? Vamos fazer com que os outros fiquem calmos? Não fica assim, não. E acabei fazendo grandes amizades ali. Viraram meus amigos. Né? Viraram meus amigos, todos eles ali. Então, são pessoas extremamente inteligentes, mas é claro, alguns ficaram mais assustados, né? E eu, o Coronel Góes, estava comigo, né? Estava também extremamente sereno, calmo, e a gente conseguiu, então, seguir em frente. Estava também mais 4 servidores. Lá no de Rondônia. bunker se ouve os barulhos lá de fora? Escuta. Porque é assim, ó, como é que funciona? Eu vi imagens que me mandaram, e eu não repassei isso, lógico, para ninguém ali dentro, mas eu vi imagens de bunkers destruídos. Olha só. Porque se cair em cima, Não tem que segure. não segura. Agora, caindo nas laterais, né, então tem chance. Tem de sempre você- o bunker tem o seu calcanhar de Aquiles também. Tem. Porque se cair em cima. E eles têm agora tipo de projetos perfurantes também, que entram muitos metros, né, abaixo da superfície, né? Nathalie, tem gente falando com a gente aí? Tem gente interagindo? Tem. Lê aí Tem algumas muita mensagens pra gente. mandando mensagem pra gente, governador, no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Inclusive, dentre eles, né, o Gilvander Gregório está falando, nosso governador Coronel Marcos Rocha, um líder nato que tem colocado a nossa Rondônia em destaque nacional e parabeniza o trabalho do senhor. Como é o nome dele? Obrigado, Gilvana. Gilvander Gregório. Ah, perfeito. Além dele também a Beatriz Basílio, que é Oh, a Beatriz. secretária. A Beatriz é a de Estado de secretária. Planejamento. Ela também está parabenizando o senhor pelo seu trabalho Obrigado, desempenhado. Mas Ela muita é gente ótima. mandando Ela é mensagem. maravilhosa. A Beatriz, ela... O dia que eu for governador, Cuida do orçamento. ela vai ser minha secretária também, viu? Puxa que vale a pena. Ela é muito competente, extremamente competente. Muito legal. Olha aqui, a Nayara Lúcia de Lima. Nosso líder sempre buscando o melhor para o nosso estado. Rondônia só tem a ganhar. Em breve, esperamos o senhor para inaugurar o estádio do INCRA, em Ouro Preto do Oeste. Bênção, vai ser bênção. em Olha nome lá, de Jesus. e Ouro Preto assistindo a Ouro gente. Preto. Ó. A Cíntia Cristina, parabéns, governador, pelo trabalho que tem feito em prol de Rondônia. Obrigado, Cíntia. O senhor está bem na parada aí, viu? Obrigado. Tem quem não ame, mas tem quem ame também, né? Tem muita A oposição gente, tem o maioria, direito. A oposição tem o direito de não faz amar, mal, né? Não faz mal, a gente entende cada um na sua. Uma coisa que eu citei lá exatamente foi isso, né? Como seria bom a paz, né? Seria maravilhoso a paz, né? Se pudesse ter paz, se não houvesse guerra, né? E a gente, vivendo aquela situação que a gente viveu, e alguém falou para mim sobre problemas políticos, né, que estavam acontecendo aqui, eu falei, isso é menor. Né? Chegava para o é menor. senhor... Chegou uma coisinha, mas eu não dei atenção. Eu cheguei e falei, deixa isso para lá. Seu foco era outro. Não, meu foco era ajudar as Agora, pessoas que estavam ali tinha comigo. teve a hora que o senhor ajoelhou e pensou na esposa, pensou nos filhos,
e fez aquela oração forte Não, para que nada acontecesse? todas as horas eu fazia isso. Todas as horas eu fazia isso. Agora, no momento, você não pensa em nada. No momento que você pensa é de estar perto de todos. E eu andava, até minha esposa falou para mim, Marcos, eu vi um comentário dizendo, por que o governador estava sempre com aquela mochila, parecia que ele ia pular de paraquedas, né? Aí eu comecei a rir, né? Se você está assistindo que fez esse comentário, eu não sei quem foi, mas eu falei assim, não, essa mochila, a gente que é militar, a gente sabe, né? Então eu estava sempre de bota, sempre de calça jeans, a camisa que eu estava usando parecia que era a mesma, mas não era, que eu tenho várias camisas iguais, inclusive vou mostrar aqui, ó, estou com um igualzinho por baixo aqui, ó. Né? Eu uso sempre essa camisa. Sei. Então eu tirei a camisa de cima, botei a mochila. Naquela mochila, vou dizer agora aqui o que tinha, né? Na mochila tinha material para fazer torniquete. Canivete. Torniquete tinha um facão. Olha só. Tinha um facão. Não era um canivete, era um facão. E canivete é meu tempo de escoteiro. Era um facão mesmo. Tinha um facão, tinha material para fazer torniquete, uma camiseta, água, né? Barra de proteína e medicamentos, né? Caso alguém precisasse, e eu acabei entregando alguns medicamentos para dor de cabeça, né? Para enjoo, para as pessoas, né? Os colegas que estavam ali que precisavam. Então aquela mochila, eu andava comigo o tempo inteiro, porque caso acontecesse de algum míssil destruir, né? E eu sobrevivesse e precisasse ajudar alguém, eu estava ali com condições de dar esse apoio. E o torniquete é um negócio básico ali, lógico que muitas vezes até faz perder a perna, né? Você fazendo um torniquete errado, ou ficar muito tempo, mas é melhor perder uma perna que morrer. Claro. Né? Então eu estava preocupado ali em ajudar as pessoas. E a faca? Ué, por que estava com a faca? Porque faca é útil. A faca é útil. Né? Até porque se houvesse, né, algum tipo de assalto, de invasão terrestre, né, a gente tem que ter algum tipo de arma. Né? O cara estava com um fuzil, eu estava com uma faca. E também servia para cortar o alimento, dividir a barra de cereal. Então, é basicamente isso. Mas a paz que eu estava, Everton, é porque eu tenho Deus no meu coração. Imagina. Entendeu? Eu tenho Deus no meu coração e isso me dava paz. Boa noite, Everton e governador Marcos Rocha. Estamos ligados sempre. Parabéns, governador, em prol do nosso povo. Que Deus continue abençoando o senhor e Amém. Sua equipe. Amém. Continue desejando boa sorte para ele. Não conheço pessoalmente o governador, mas pretendo um dia conhecer. Ele é muito educado, muito legal. Eu e meu esposo Ademir e família mandamos abraços. Boa noite ao governador. Como é o nome? Está aqui só o Ademir. Então, ela não colocou o nome o dela. Ademir e a senhora e também. a esposa, Um abraço. Tá é um aqui. prazer. Obrigado, governador, pelo esforço em ajudar a nossa Rondônia. Aqui é o Valdemar e a Raquel, de Nova União, assistindo o programa. Valdemar e Raquel, obrigado. Deus abençoe vocês. E a Beatriz Basílio dizendo que ela é filha do seu Mendes e da dona Rita do Candeias do Jamari. Um abraço, seu Mendes e dona Rita, para a Bia. O senhor não quis emprestar ela para o garçom, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela vai ficar lá comigo. Foi uma inconfidência agora. Estou muito feliz com o seu retorno, governador. Me chamo Eusânia, do bairro Apuniá. Amém, Eusânia. Deus a abençoe, Deus abençoe a sua família e que a gente consiga seguir em frente, melhorando o nosso estado. Em nome de Jesus. Governador, o senhor voltou uma outra pessoa de lá? Teve alguma metamorfose no seu jeito de encarar o mundo? Não, a gente aprende. Primeira coisa, a guerra é ruim, né? A guerra, ela traz prejuízos, né? Para a população. Para os dois lados. Também a população do outro lado tem pessoas de bem lá também, muita gente sofrida, inclusive. Né? Lá então, no caso do Irã, 85% da população não concorda com o governo. É dominada. É dominada e Israel sabe disso. Israel tinha essa preocupação de não atingir a população, né? De atingir os pontos de lançamento de mísseis deles. Né? Então, a gente via isso claramente ali. Tanto que as destruições que aconteceram em Israel
né, foram em pontos não militares. Né? Foi dentro da cidade, foi prédio, gente que morreu, né? Ali a gente estava... Hospital, né? Inclusive um amigo meu que eu conheci lá falou, a minha esposa trabalha no hospital. Olha só. Né? E no dia seguinte a gente soube que o hospital tinha sido destruído, bombardeado. Graças a Deus não houve vítimas, né? Que estava protegido. Né? Então, é isso. Então, e outro detalhe, né? Eu aprendi a me conhecer mais. Aprendi a me conhecer que situação de conflito e de sufoco, alguma coisa acontece comigo, e eu acho que é a presença de Deus, que eu mantenho muita paz. Muito a paz. Foi o que eu disse, eu estava muito sereno nas entrevistas. Extremamente em paz. Né? Então, isso aconteceu comigo. Né? Muito tranquilo, analisando cada detalhe, né? Orando o tempo inteiro. Né? E isso foi bom para mim, me conhecer um pouco mais. Né? Doutor Sanches, advogado. Excelente entrevista, parabéns, Everton, e parabéns ao governador Marcos Rocha. Forte abraço e que Deus o abençoe sempre. Amém, doutor Sanches. Deus abençoe o senhor também. Coronel Vital. Secretário de Segurança. Detalhe, ele está dizendo aqui, antigamente Rondônia era conhecida negativamente. Nunca teve um governador que elevou tanto o nome de Rondônia a nível nacional como o nosso coronel Marcos Rocha. E detalhe, posso falar que o meu governador esteve de fato na guerra, uma situação bem tensa, mas Deus é com ele e trouxe de volta com saúde e sem ferimentos. Ele e toda a equipe. Amém. Toda a equipe. E quero parabenizar a toda a equipe também, né, que estava comigo, equipe de Rondônia, que mantiveram a calma, controle, né, e a gente ficou mais amigos ainda, né, e assim a toda a equipe dos secretários que estavam presentes lá também, de outros estados, pessoas maravilhosas, que se por acaso essa entrevista chegar até eles, e eu vou ter o prazer de mandar para cada um, né, eles vão ficar contentes de me ouvir falando aqui deles, todos eles. Dos estados de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e também de Goiás. E Rondônia, são os que estavam lá. Olha aqui, o Eduardo Pereira da Cruz, lá do Marcos Freire, boa noite. Tudo isso é uma provação que o governador passou e aqui no seu governo não será diferente, mas Deus nunca abandona os seus. Amém. Estou aqui ansioso para ver o que o governador prepara para essa turbulência que existe no governo. Amém. Chega a ser turbulência, governador? Não é não. Olha, em relação às falas, que eu só soube ontem, né? De verdade, assim, que eu olhei e falei, não, acredito que é isso, para que isso, né? Eu repito, não precisa nada disso. Cada um tem o seu comportamento, seus interesses. Eu posso dizer uma coisa aqui? Olha só, beleza, eu sou pré-candidato ao Senado, né? E eu posso dizer isso. Agora, e se não for eleito? Qual o problema? E se for eleito, vou trabalhar muito e vou ajudar o governo que tiver. O governo que tiver, a ajuda que eu não tive, eu vou ajudar. O senhor acha que independente de quem seja. Essa passagem sua, 2 mandatos no governo, vai lhe ajudar no Senado a trabalhar, para saber os caminhos? Claro que ajuda, porque tudo que a gente vem fazendo aqui, né, você com uma outra função, uma função lá dentro do Congresso Nacional, se você quiser fazer e ajudar o governador, você ajuda. Né? Então, eu já estou dizendo aqui de antemão que, independente do governador que for, assim como eu ajudei e ajuda todos os prefeitos, independente de partido, não é verdade? Perfeito. Através de vários programas, né, eu vou estar ajudando o governador que for e aos prefeitos também, né, lá dentro. Então, para mim, isso... O senhor acha que nem todos estão lhe ajudando? Pelo que o senhor fala, assim, é um lamento, parece ser um lamento também, governador. Os recursos não chegam. Né? Cadê os recursos? O apoio para a construção de algo em comum junto com o Estado,
de verdade. O senhor fala Algo sobre- grandioso, não é aquela coisa pequenininha, não, para dizer que fez, O senhor entendeu? esperava mais emendas, Mas tudo bem. mas não quer entrar A nisso. gente conseguiu fazer muito sem isso, né? Então tá bom assim, tá bom. Governador, o Tião, da Emater, é de Guajará-Mirim, ó, Guajará nos assistindo. Boa noite, amigo Everton, e parabéns pela entrevista. Nosso governador é de Rocha. Amém. Um abraço de Guajará-Mirim e ele agradece o tratamento que o senhor tem dado para a Emater. Emater é maravilhosa. Eu já ouvia no passado falarem que queriam fechar a Emater. Vai extinguir a Emater, que ela só dá prejuízo. Prejuízo? A Emater é uma empresa que ajuda os nossos pequenos produtores. Como é que ela vai dar prejuízo? Então, a gente veio trabalhando em todos os aspectos. Eu queria conseguir chegar aonde eles queriam. O sindicato da Emater, maravilhoso, inclusive, tá? Eu vou dizer, o governador elogiando o sindicato. Sindicato maravilhoso, né? Pessoas técnicas, éticas. Maciel é o presidente lá. São éticos, sabe? Verdade. Então, eu só tenho a elogiar a Emater. Jurandir, presidente da associação. Todos são maravilhosos. Então, o que a gente quer é isso, que a Emater se sinta prestigiada. E é só o começo, né? Porque agora ela tem orçamento próprio, arrecadação própria. Agora a Emater teve uma melhoria salarial, valorização dos servidores, para ser mais exato. E agora é o início do crescimento da nossa Emater. Parabéns. Eduardo Fraga, boa noite, governador, parabéns pelo seu trabalho. Estaremos juntos. Candeias do Jamaril, Eduardo Fraga falando com o senhor Amém, aqui. obrigado. Também, nossa, eu nunca recebi tanta mensagem assim. Opa. Hoje a audiência tá bombando hoje, Bom, viu? vai, gente, vamos dar audiência aqui pro Everton. Olha aqui, que ó. coisa. Agora tem aqui o Herbert Lins. Esse aqui não é brincadeira, não. O senhor conhece o professor Herbert O Herbert. Lins? Ele sempre manda uma casquinha de banana. Ele diz assim, ele pergunta primeiro se o senhor será candidato a senador. O senhor já falou que é pré-candidato. Mas ele diz o seguinte, deixando ou não o governo, quem será o seu candidato a governador em 2026? Isso a gente tem que esperar para saber, né? Ver ali na frente, eu preciso analisar tudo o que aconteceu nesse momento para poder, de fato, decidir como é que eu vou proceder. Muito bem. Eu pensei que o senhor ia dizer que era o Sérgio Gonçalves. Não, vamos esperar para a gente poder O saber. senhor ficou como é que vai triste. ser. Pessoal, Tator, eu tenho que falar, porque senão daqui a pouco vão começar a me xingar. O senhor ficou triste com essa posição? E eu já falei isso no rádio, na televisão, não tem por que não falar. Quer dizer, o vice-governador pediu a cabeça do seu chefe da Casa Civil em público, o que talvez ficasse melhor se conversasse a portas fechadas, trocasse uma ideia, e o senhor poderia dizer sim ou poderia dizer não, e a vida continuaria. Quer dizer, ali mostrou uma fratura no governo. Na verdade, eu só me preocupei com isso hoje, né? Porque eu cheguei de lá de Israel, então dei uma atenção para a minha família. Né? A Luana se mostrou uma mulher, como eu sempre digo, ali bastante forte, né? Coesa, minha amiga, além da minha esposa, né? E os meus filhos, então dei uma atenção para eles. Aí hoje eu fui entendendo mais ou menos o que aconteceu. Eu acho que foi um tremendo vacilo, porque quem escolhe os secretários é o governador, assim como escolhia o Sérgio, como escolhia a Bia, como escolhia os demais secretários. Então, foi absurdo o posicionamento dele, né? A forma como ele agiu, mas eu acho que deve ter sido em um momento de fraqueza, né? Então, eu vou aguardar para conversar com ele para entender, né, o que se passou na cabeça dele, qual foi, de repente, as influências que ele teve para chegar àquilo ali, né? Porque eu botei como vice-governador escolha minha contra todos. Eu escolhi por confiar. Né? Não, porque a gente não... Como assim contra todos? O irmão era a favor. Não, ninguém era a favor. Você Nem o irmão. sabe disso. Né? Ninguém era a favor, nem o próprio irmão. Ninguém era a favor. Eu escolhi, briguei com todo mundo, né, para manter o Sérgio. Então, eu escolhia e botei o Sérgio. Né? Mas foi. Né? E ele sabe disso, ele mesmo sabe disso. Mas ele é um bom moço, viu? Ele vai... No fim vai dar certo. É só conversar. Eu acho que né? Mas o que eu quero dizer para todos... Olho no olho a coisa vai. O que eu quero dizer para todos, foi uma escolha minha. Pessoal. Pessoal. Né? Não teve indicação de partido nem nada.
Foi o Marcos Rocha que escolheu. Secretários todos sabem disso, ele sabe disso. Ele mesmo já testemunhou isso. Isso está na nota oficial do chefe da Casa Civil, do Elias Rezende. Ele narra isso. Eu vejo assim, eu vi hoje a nota que o Elias fez, eu acho que ele foi bastante coerente. Ponderado. A gente tem que trabalhar junto. Eu não vou brigar com outro secretário de Estado. Os dois são secretários. Não vou brigar com outro secretário de Estado. A gente tem que defender o governo e trabalhar seguindo as orientações do governador. Agora, eu sei que horrores de vezes pediram a cabeça do antigo chefe da Casa Civil e o senhor manteve. Eu mantive. Na verdade, a polícia foi na casa dele. E a pressão era grande. A polícia foi na casa dele, deu aquela confusão toda. Eu falei, não, peraí, eu acredito que você é um homem sério. Né? E mantive. Eu tenho que fazer um programa autógrafo com o senhor sobre gratidão, para a gente falar bastante sobre isso. Faltam 5 minutinhos, mas olha só, eu preciso ler isso aqui. O meu amigo Carlos Techo Cabelo, lá de Espigão, agradecendo o empenho do governador, que após 41 anos de espera e muitos entraves, a tão sonhada pavimentação dos 10 quilômetros da Estrada do Calcário está em pleno andamento. Ele manda uma foto aqui. Tá ficando linda, né? É. Tá ficando linda. E além também tem a Estrada do Boi, né, lá em Corumbiara, também é uma estrada maravilhosa que valorizou muito ali a região. O Zezinho, jornalista. Da Rema, governador Sérgio Gonçalves fica como secretário? Isso a gente vai ver, eu vou conversar ainda com ele, né? Perfeito. Coronel Rodrigues da CEGEP também, falando do senhor, homem íntegro, honrado, sempre preocupado com o próximo. Tenho aqui também... Rodrigues é maravilhoso. Deixa eu ver aqui, só mais um aqui pelo menos. O secretário Jefferson Rocha, da Saúde. Em um momento de grande tensão, o governador demonstrou equilíbrio e verdadeira liderança. Com serenidade e firmeza, conseguiu acalmar todos ao seu redor, conduzindo a situação com responsabilidade e clareza. Tá aí, e mais ainda, mas não dá para ler tudo. Isso é muito bom. E o advogado também que o senhor leu agora, né? Eu fiquei muito feliz. Que o doutor Everton falou que um advogado falou que... Deixa eu ler aqui rapidinho. O tempo é que é o nosso inimigo, governador. Ele diz assim, governador, como sempre, sereno, pacificador e perspicaz. Excelente entrevista, um abraço ao governador e que Deus continue lhe abençoando. Amém. Eu achei que eu estava aqui demonstrando algum tipo de nervosismo, mas está demonstrando... O senhor está muito à vontade. Paz. Elias Rezende, hoje é aniversário da secretária Beatriz da CEPOG. Eu nem falei disso. Hoje é aniversário da Bia. Né? Bia, parabéns, Deus te abençoe. Né? Se prepara aí para mais esse ano de vida aí, com muita alegria e saúde, em nome de Jesus. Coerência, serenidade e compromisso com o povo. Esse é o Marcos Rocha, na opinião do Elias Rezende. Obrigado, Elias. Deus te abençoe. Bom, gente, infelizmente, Capitão Nascimento também, comandante, piloto, manda um abraço para o senhor. Um abraço para o nosso comandante. São centenas de mensagens que chegam aqui. Governador, o senhor tem uma questão. Esqueci o... Coronel Raulino. O Coronel Raulino. Não, eu achava que era outro. Dele eu lembrei. O Coronel Raulino, ele faleceu, agora recente, um amigo querido, né, uma pessoa que vai fazer muita falta para a gente. Né, e durante todo o momento que eu estava lá em Israel, eu pensava no Coronel Raulino. Eu pensava nos amigos e pensava no Coronel Raulino. Ele fez uma grande influência positiva, né, em mim, desde sempre, desde que eu entrei na corporação. Eu gostava muito dele. E eu disse ainda agora que eu não recebi tanto apoio dos parlamentares, mas tem uma pessoa que me ajudou sim, está me ajudando, a Cristiane Lopes. Né? A gente está fazendo juntos aí um estágio, o Aloysio Ferreira vai ficar lindo, né, com recursos tanto dela quanto do governo do Estado. Era esse que eu queria lembrar. Tá. o da Cristiane Lopes. Eu tenho que ser honesto, não tenho que ser justo. Gente, o professor Marinaldo, Silvia Helena Negreiros, Marinete, Ironildo Távora, do Tarumã Restaurante, o Gaúcho de São Borja, a Semaira, a Semaira está onde hoje? A Semaira é secretária da SUGESP. Da SUGESP, é verdade. Cleidinalva Gomes, é muita gente. Governador, as últimas palavras são do senhor. Eu quero dizer a todos aqui que nós vivemos num país maravilhoso e que a gente tem que parar com essa conversa de discussões e brigas e mal falar dos outros. Não leva a nada isso.
né? A gente precisa nos unir para fazer crescer. Que Deus abençoe o nosso estado, que Deus abençoe a cada família, que a gente consiga progredir em paz. E aqueles que têm a boca torta, a língua pontiaguda para falar mal, que se conserte, né? Porque essa vida é curta e a gente tem que aproveitar fazendo bem aqui em todo momento. Que Deus esteja conosco em todos os momentos, que a gente possa surpreender positivamente cada pessoa. E outro detalhe importante que o Cleomildo saiba, o governador Marco Rocha chegou aqui já empunhando a sua mina linda. Sim, já está com a minha água aqui, a mina linda, né? Já trago, né? Que eu tenho lá em casa também, né? E também tem lá no gabinete. Governador, olha lá, ó, programa encerrando. Obrigado pela sua presença. Um abraço. Volte sempre. Agora fica marcado para os dinossauros em breve, né? Amém. Vamos lá sábado. Sábado eu tô com vocês. 2 horas, meio-dia. Meio-dia. Com o governador. Meio-dia. Tamo junto. Nathalie, Abraço, Neto. Obrigada, governador, pela sua presença. tá cada vez mais bonita, não tá, governador? Tá cada vez mais bonito. A Luana vai ficar com ciúme. Vai não. O esposo da Marinete está aqui, ó. É. Tchau, gente. Obrigado.